A graça e a paz do Senhor Jesus seja na vida de cada um dos irmãos. Meu nome é Welles Pereira, sou diácono e evangelista e quero mais uma vez deixar uma passagem da palavra do Senhor para estarmos meditando. Nesse vídeo eu gostaria de estar com vocês refletindo um pouco sobre muitas coisas que têm acontecido ao nosso redor. Muitas coisas nós temos visto nesses últimos dias, coisas assim terríveis que têm acontecido. Eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos, para nós estarmos meditando sobre aquilo que a palavra do Senhor vem nos dizer. Irmãos, se você não é inscrito aí no canal Minuto de Fé, se inscreva. Nos ajude a continuar fazendo esse trabalho de evangelismo, de levar a palavra do Senhor a mais pessoas. Se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, deixe aí o seu like, e vamos estar cada vez mais observando a palavra do Senhor. Irmãos, estamos aí no início de 2022, estamos passando por um momento de guerra da Rússia contra a Ucrânia, e nós temos visto aí o resultado dessa guerra, né, que tem deixado muitas pessoas em situação difícil. As pessoas têm deixado seus lares, têm deixado seu país, deixado sua nacionalidade, tudo para trás, fugindo da guerra, do horror da guerra. E muitas vidas sendo destruídas, muitas pessoas passando fome, sede, fugindo daquele terror, buscando refúgio em outros países. São crianças, são idosos, são pessoas doentes, pessoas deixando tudo o que conseguiram durante a sua vida ali naquele lugar, fugindo. Essa é a realidade da guerra. E não só ali, mas a guerra ela traz consequências a outras nações também, né? Traz a carestia, traz a inflação, traz a falta de alimentos. E isso, quando não leva a problemas maiores, né, entre outras nações também, porque há embargos, né? Então, assim, é hora de nós estar meditando sobre isso, porque nós fomos alertados. A palavra de Deus nos alerta que iria acontecer essas coisas nos últimos dias. E já tivemos outras guerras também, e nunca que a guerra traz benefício para ninguém. A guerra, ela só traz tristeza, pranto, destruição. Como eu disse, estamos aí no início do ano de 2022. Graças a Deus, estamos saindo de uma pandemia que durou 2 anos. Desde 2020, nós temos visto muitas mortes, tivemos muitas perdas pelo mundo todo. Pessoas ficaram doentes, algumas conseguiram se curar, outras infelizmente partiram. São doenças terríveis que vieram, pragas que vieram sobre o mundo e causaram muitas perdas. Em muitas famílias teve muito choro, muito sofrimento. Pessoas saudáveis que de repente adoeceram e partiram. Outras que estavam fragilizadas por alguma outra doença e nessa pandemia acabaram partindo também. Então foram 2 anos de isolamentos, de lojas fechadas, comércio fechado, coisas assim que nunca tínhamos visto acontecer e aconteceram, coisas terríveis. Vemos também acontecer nesse início de ano muitas enchentes, desabamentos, muitas inundações. Também tivemos secas em muitas cidades, falta de chuva em alguns lugares e excesso de chuva em outros. Meus irmãos, coisas terríveis vêm acontecendo no mundo. E nós precisamos estar apercebidos. O Senhor Jesus mesmo disse: estais apercebidos sobre as coisas que hão de acontecer. E muitas vezes nós estamos distraídos com tantas outras coisas
e não olhamos os sinais nos céus e na terra, que a própria Bíblia diz para ficarmos atentos, a própria palavra do Senhor diz que nós devemos ficar apercebidos. Olha a violência como tem crescido nas cidades, e até mesmo em muitas cidades do interior, que antes eram lugares tranquilos, e nós temos visto aí muitos assaltos, sequestros, mortes, muita maldade crescendo, muito ódio. Meus irmãos, olha o preço que os alimentos têm chegado. As coisas têm subido assim continuamente, ficando num preço alto para muitas pessoas que não têm condições, que ganham pouco, que vivem com pouco. Então as pessoas estão sofrendo de várias formas. É violência contra as crianças, contra as mulheres, famílias sendo separadas, às vezes por brigas, por ignorância, por maldade, pelos vícios, pelas dependências químicas que têm entrado nas casas. É hora de estarmos, meu Deus, meus irmãos, voltando ao Senhor. É hora de estarmos voltando ao Senhor em oração, em clamor, observar a palavra de Deus. A maldade humana tem crescido tanto, e parece que tem horas que vai perder o controle de tanta maldade. Mas nós fomos avisados. E eu quero deixar o que diz aqui em Apocalipse, no capítulo 6, do versículo 1 a 8, que já nos alertava sobre o que ia acontecer. Aqui o apóstolo João, em uma visão na ilha de Patmos, foi passado em visão o que iria acontecer nos últimos dias. Então eu vou deixar para você o que está escrito aqui em Apocalipse 6, do versículo 1 ao 8. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem ver. E olhei e vi um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, que estava sobre ele, estava sentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, mas não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e vi um cavalo amarelo, que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Meus irmãos, a palavra do Senhor é muito clara. Nós estamos vivendo os últimos dias. Estamos passando aí pelos momentos finais. E por que tudo isso tem acontecido? É porque o Senhor deseja, sim, ver tantas tragédias, tanta maldade? Não, meus irmãos. O Senhor deseja que nós nos voltemos a Ele. Deseja que nós nos arrependamos dos nossos pecados, nos convertamos ao Senhor. É hora de nós nos arrepender de toda a nossa maldade do nosso coração. É hora de nós olharmos para o alto, para o sublime trono da graça de Deus. Porque o Senhor, Ele quer nos salvar nesse momento de angústia e tribulação. O Senhor, Ele quer nos resgatar. Então é hora de nós observar a palavra do Senhor
e ver que o Senhor nos chama a uma mudança de vida, de comportamento, de arrependimento. No livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 36, o Senhor Jesus, falando ali aos seus discípulos, ele já alertava sobre esse momento. Ele diz assim: mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma, deixada a outra. Aí no versículo 42 diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então a palavra é esta, é vigiar, é hora de nós estarmos buscando ao Senhor, porque assim como nos dias de Noé, que todos estavam distraídos, todos estavam desapercebidos, até que veio o dilúvio e ninguém podia entrar na arca, porque ninguém se preparou para isso, ninguém estava preocupado com isso. Assim, nos dias de hoje, muitos não estão preocupados também com a volta do Senhor. Todos estamos trabalhando, preocupando em prosperar, em crescer, em comprar, em fazer muitas coisas, mas não estamos preocupados em voltar para o Senhor. Não estamos preocupados com a vinda do Senhor. E de repente o Senhor vem e muitos vão ficar, porque os sinais estão aí. A terra tem mostrado sinais aí, são vulcões que têm despertado, matado muitas pessoas, é seca em alguns lugares, são inundações em outros, são tremores de terras, são muitas coisas acontecendo na terra, muitos sinais. Os céus também têm mostrado, são vários eclipses, várias coisas acontecendo nos céus, nuvens de poeira, de areia, que às vezes sai de um continente e vai para o outro. Nós estamos vendo isto acontecer também, coisas que não víamos e tem acontecido, mas as pessoas simplesmente veem isso como uma coisa para fazer selfie, fazer fotos, para postar em redes sociais, mas não veem isso como sinais dos céus e da terra, não. O mar, muitas vezes agitado, tem destruído cidades, tem afundado embarcações, coisas que vêm acontecendo ao longo dos dias, mas que nós não estamos levando a sério. E de uma hora para outra o Senhor vem. E muitas pessoas vão ficar para trás, porque não estão dando importância à palavra de Deus. Então é hora de nós termos uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude, levar mais a sério aquilo que o Senhor tem nos falado. E não é só pela Bíblia, não é só através do Espírito Santo, não. Tem sido falado também na televisão, nas redes sociais, nos rádios. Todas as formas de comunicação têm transmitido de alguma forma a palavra do Senhor. Tem chamado todos ao arrependimento, à mudança de vida. Mas muitos não estão levando a sério. Muitos estão dormindo o sono da indolência. Muitos estão muito tranquilos. Mas na hora do juízo, muitos vão suplicar, vão querer subir. E o Senhor já nos deixou alertados. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Porque muitos não estão fazendo questão de conhecer ao Senhor. Não querem dar valor à palavra do Senhor, nosso Deus. Então, meus irmãos, vamos meditar sobre tudo que tem acontecido.
vamos ter uma mudança de atitude e que o Senhor, Ele nos ajude nesse momento de guerra, nesse momento de preços altos, de violência, que o Senhor ponha as suas mãos sobre nós, sobre a nossa casa, família, que os nossos entes queridos estejam guardados debaixo da mão do nosso Deus. Então que o Senhor nos livre dessas enfermidades, dessas pragas do Egito que estão sobre o mundo aí, causando tantos tormentos. Como nós vimos lá em Apocalipse, os cavalos saíram com seus anjos para trazer sobre a terra todos esses males, porque é anunciada a vinda do Senhor. É o momento de juízo, é o momento de nós estarmos apercebidos, porque a qualquer momento o Senhor volta. Então que Deus nos abençoe a todos, nos dê inteligência, humildade, para voltarmos o nosso coração para o Senhor. Nós e a nossa casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te prospere, te ilumine, mas que principalmente que o Senhor, se você ainda não é convertido ao Senhor, que você se converta, mude de atitude, comportamento, que o seu coração esteja voltado para Ele, que desceu da sua glória e se entregou numa cruz, uma cruz que não era dele, nem foi feita para ele, porque aquela cruz ela foi feita para Barrabás, ou seja, para nós, pecadores. Mas ele foi colocado naquela cruz, e ele aceitou aquela cruz por mim e por você. E ele está voltando, porque ele quer que tenhamos vida eterna com ele, tenhamos salvação com ele. E ele nos prometeu e ele é fiel para cumprir. Porque o Senhor é fiel, Ele é amor puro, é o Senhor da graça, da misericórdia. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.